Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que aconteceu de ontem para hoje, a derrota de ontem para o Atlético Mineiro foi doída, o Vasco jogou mal, né? Não foi um jogo tão bom do Vasco, mas por fim, não estamos numa fase tão ruim, não estamos tão mal no Brasileiro, dá para recuperar. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, inclusive eu falei, perder para o Atlético Mineiro não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo, porém o Vasco tem que melhorar. Ontem eu estava revendo os lances entre Vasco e Atlético Mineiro, tá? E a gente falou que eu revi várias vezes esse lance e não, o Paulinho não estava impedido. O Maicon dava condição, tá? O Maicon dava condição e a bola veio de trás, tá? Então, eu vou até abrir a imagem aqui para vocês verem, tá? Vou até abrir a imagem que eu tirei o print aqui para vocês verem, tá? Porque o Maicon dava condição para o Paulinho. Infelizmente, aí, né? O que eu falei, não dá para a gente achar culpados, tá? Mas se você, não sei se vai dar para ver que tá muito, né? Mas se vocês olharem aqui, ó, aqui bem aqui, a pontinha do pé do Maicon dá condições ao Paulinho, tá? Então, não, o Paulinho não estava impedido, todo gol é checado, tá? Todo gol é checado, e reclamaram também de um pênalti, né? Em cima do Vegetti, eu não achei, porque tem muitos lances iguais que não são marcados pênaltis. Bom, pela regra teria que ser, né? Mas como a gente sempre cobra aqui uma constância, uma regra única e tudo mais, um critério, né? Como a gente diz, realmente não foi pênalti. E agora, o lance da cotovelada ali no primeiro tempo, tem ali a discussão, tá? Mais uma vez eu não acho que foi pênalti, mas marcaram um pênalti para o Flamengo contra o Goianiense, inclusive expulsaram um jogador do Atlético Goianiense. O critério, para manter o critério também nessa, então deveria ter sido marcado pênalti. Ou não marque mais pênaltis em lance desse jeito. Eu, particularmente, não achei, nem do Atlético, nem de ontem. Então, não dá para jogar a culpa na arbitragem, tá? Não dá para jogar a culpa na arbitragem do jogo de ontem. Tiveram alguns lances errados ali e tudo mais, mas o Vasco jogou mal, o Vasco não foi bem, o Vasco deu mole, o Praxedes entregou um lance ali ridículo. Não sei como é que o Praxedes pode ter errado um lance daquele, porque, gente, aí eu vou falar do gramado. Não foi o gramado, que o gramado estava ruim para as duas equipes. Não foi todo mundo ruim, tá? Foram lances capitais. Para mim foi erro ali do Paulo Henrique na cobertura, por isso que saiu o gol do Hulk, mas o Paulinho não estava impedido, por muito pouco, mas não estava impedido. Tivemos também o segundo gol cagada do Praxedes. Então foram erros individuais do Vasco, erros de marcação do Vasco que tem que ser corrigidos para a próxima partida, tá? O Vasco jogou mal ontem, entrou desligado do jogo, não entrou bem, por isso perdeu a partida. Mas tivemos boas notícias ontem também, né? Primeiro, o Vasco ainda está muito longe do Z4. Está a 8 pontos do Z4 e está a 7 pontos do G6. Então, a gente está no meio de tabela, tá? Não está pertinho do G6, nem pertinho do Z4, mas dá para encostar no G6, tá? Próximo jogo aí podemos ficar 4 pontos, dependendo do que acontecer. Dá para encostar no G6. Se o Vasco tivesse ganho, estaria 4 pontos no G6, né? Que coisa. E tivemos também as estreias de Emerson Rodrigues. Vamos começar pelo Emerson, tá? Emerson Rodrigues, ele entrou afobado, tá? Ele entrou, acho que ele estava com muita vontade de estrear, e apesar de não ter feito uma partida brilhante, deu para a gente ver que o Emerson tem vontade, tem habilidade, tem consciência de jogo e tem velocidade, tá? Lógico, estava desentrosado, teve um lance ali que ele tentou passo para o Vegetti não viu, ninguém foi na bola, tá? Então tem coisas ali que tem que ser melhoradas, tem que haver entrosamento, e ele está nitidamente sem ritmo de jogo ainda. É uma coisa normal, tá? Uma coisa completamente normal, o cara tá sem ritmo de jogo ainda, vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que fazer o seu condicionamento, tá? E vamos ver o que acontece pro próximo jogo. Gostei da partida dele, tentou dribles, tentou passes, cruzamentos, infiltrações, tá? Mas ainda é um cara que tá sem entrosamento com o elenco e tá sem ritmo de jogo. Pouco a pouco, daqui a uns 2 jogos, a gente vai ver um Emerson completamente diferente. Não, dependendo do que acontecer, pode ser titular contra o Grêmio,
Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, por quê, tá? Felipe Coutinho, dispensa comentários, jogou muito bem ontem, logicamente, não o que pode, tá sem ritmo de jogo também, não tentou muitos dribles, tentou ali um chute que foi bloqueado, que é a chapada que a gente conhece, deu um passe sensacional para o próprio Emerson Rodrigues, que tentou um cruzamento ali para o Vegete. Então, o Coutinho tem muita técnica, tem muita qualidade, sabe que pode fazer muito. Eles saiu meio chateado ontem até pelo resultado, né? Mas a gente sabe que o Coutinho pode ajudar muito o Vasco. Então, o Coutinho foi um dos melhores. Ele teve um lance, ele estava marcado por dois, um aqui na. Estava um perto do meio-campo, outro um pouquinho mais perto dele. Ele foi que ia, fez o giro e o cara ficou perdidinho. Na hora da narração, até dei risada desse lance. Mas é isso. O Vasco trouxe esse jogador que vai agregar muito. O Alex Teixeira jogou muito melhor ontem. Só ontem ele jogou melhor que 2023 e 2022 inteiro. Tá? Que eu vi do Alex Teixeira ontem, estava mais fino, voltando ao Vasco também sem ritmo de jogo, não joga desde dezembro, mas mostrou que tem qualidade. Ontem eu vi um futuro para o Alex Teixeira, uma coisa que eu não via até a última passagem dele, que a gente criticou muito ele, mas no jogo de ontem eu vi que ele tem sim capacidade de render muito mais. Entrou com vontade, entrou com tesão, tá? E agora pode ser aí dos nossos desafogos, tá? Então, Alex Teixeira é um cara que eu gosto, que eu vi jogar desde criança e que sempre mostrou muita qualidade. Mas a gente tem que também colocar no ponto que tinha um time terrível, né? Que não tinha um time bom em 2022 e 2023. Agora está cercado aí de bons jogadores. Piton faltou bastante ontem, não desceu tanto, não jogou muito bem ontem. Piton ontem deixou a desejar, assim como o Adson também desapareceu no jogo. O David apareceu bastante, mas o Vasco perdeu muitas oportunidades nesse meio tempo. Mas detalhe, tá? Agora eu vou te falar do próximo jogo. Por que o Emerson Rodrigues pode ser titular? Porque o Adson saiu mancando de novo, botou gelo na coxa, ele estava com edema na coxa. Eu pouparia o Adson, tá? Pouparia uns 2 jogos o Adson, que tá me preocupando. Daqui a pouco ele tem uma ruptura de algum músculo por conta desse edema, e aí o que ficaria 2 jogos vai ficar 8 jogos, tá? Então é melhor segurar agora um pouco as pontas e o Adson vai voltar melhor. Tá? Não sei se joga contra o Grêmio, o elenco teve folga hoje para ficar com a família, tá? Mas o Adson específico está me preocupando. Já o Payet, tá? Vai voltar contra o Grêmio, não tem mais treino, ele treinou, mas uma semana ele ficou treinando, vai ficar treinando a semana inteira, ele não tem folga hoje, ele vai treinar a semana inteira, reforço muscular, ritmo, né? Vai correr esteira, vai correr no campo, vai fazer musculação, vai treinar normalmente o Payet, tá? Então ele deve estar à disposição contra o Grêmio. Assim, não tem mais que falar agora, não tem mais que defender. O Payet, mas esse jogo tá tudo bem, para não ter muito problema. Agora, o próximo jogo, o Payet tem que jogar. Se não jogar, aí eu vou começar a criticar, aí eu vou começar a questionar, tá? Até o jogo de ontem eu tava, beleza, entendo, o cara conhece seu corpo, mas não tem mais motivos para mais uma semana o Payet não jogar. Então, se não jogar no próximo jogo, a gente começa a especular o que está acontecendo com o cara. Se quer sair, porque até onde a gente sabe, ele não quer sair. Mas se não jogar, a gente já vai levantar essa bola. Pô, tá querendo sair? Fala e vaza. Tá? Gosto muito do Payet, um cara que parece que é muito gente boa, pelo que eu recebo ali de informações, que é um cara super humilde, mas se não tá querendo jogar, também não fica comendo dinheiro e abre espaço para outra contratação de grande porte. Tá? Eu gosto muito, é um cara que muda o Vasco, às vezes não dá tantas assistências, não faz tantos gols, mas quando ele entra, o Vasco tem um rendimento muito melhor. Gosto muito do Payet, espero que volte já contra o Grêmio e a gente vai ficar de olho, tá? Como saiu para a Chedes, talvez, talvez, o Coutinho possa ser titular. Mas se for titular, vai jogar até uns 60 minutos e depois vai entrar o Payet, por exemplo. Não vai jogar o jogo inteiro, não tem essas condições ainda. Porém, pode ser que o Coutinho seja titular contra o Grêmio, mas não tem nada confirmado ainda. É só uma especulação, porque o Prachedes parece que não vai voltar para o time. Souza também deve estrear, tá fazendo reforço muscular, tá fazendo musculação, tá fazendo aeróbico para poder. Nossa, eu virei o Laércio Refundini. Um abraço, Lala. Eu te acompanho, hein? O cara é bom. Depois, quem gosta de academia, de fazer musculação, o cara é foda. Lala, tamo junto. Então, o Souza aí tá fazendo musculação, aeróbico, tá buscando aí, tomando as creatinas dele e tá buscando, né, fortalecer para chegar contra o Grêmio também à disposição. Então, devemos ter a estreia de Souza e a estreia de Souza, a titularidade de Coutinho,
a ausência de Adson e a volta de Payet. Além disso, tá? Além disso tudo, o Vasco vai ter que jogar um campo neutro, que vai ser na Arena Condá o jogo. O Grêmio ainda não conseguiu reformular o gramado da Arena do Grêmio, então vai ser na Arena Condá o jogo, e o Vasco vai ter essa vantagem, vai ser campo neutro, e talvez um campo até um pouquinho melhor no campo da Chapecoense, tá bom? A gente vai ficar de olho aí para ver o que vai acontecer durante Indo para a tabela do Brasileirão agora, tá? Para a gente ver como é que está o negócio. O Botafogo em primeiro lugar com 39 pontos, isolado, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos, pode encostar com 37. Palmeiras tem 36, Flamengo 37, Fortaleza 34. Detalhe, Fortaleza pode encostar no Palmeiras e o Flamengo pode encostar no Botafogo, dependendo do resultado dos seus jogos. São Paulo, 31 pontos, Bahia, 30, Cruzeiro, 29, mas tem um jogo a menos. Esse Brasileirão está muito defasado em questão de jogos por conta das chuvas do Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense tem 25 também, com um jogo a menos. Bragantino, 25, Atlético, 25. Esses dois resultados aí para o Vasco foram muito ruins. A vitória do Bragantino na Bieb Cherrit, porque se o Bragantino e o Atlético vencem seus jogos atrasados, o Vasco não consegue alcançar, eles vão se distanciar. Hoje estão a 2 pontos, eles vão ficar a 5, tá? Então aí o Vasco teria que tirar o prejuízo, por isso que eu queria muito que ontem pelo menos o empate tivesse acontecido. O Vasco ficaria a 1 ponto à frente do Atlético Mineiro, mas não foi o que aconteceu. O Atlético Mineiro tem 25, o Bragantino tem 25, o Vasco 23, Juventude 21. Juventude tem 2 jogos a menos e ontem o Juventude empatou com o São Paulo lá no Mané Garrincha, foi um bom resultado. Então o Juventude tem 21 pontos, ainda tem uma condição legal, tá, de passar o Vasco. Se vencer o seu próximo jogo e o Vasco não vem, e o Vasco vai passar o Vasco, tá? Se vencer o jogo atrasado, passa, vai para 24 pontos. Isso me preocupa, porque se chegar aos. Tem, cara, 17, 18, tem 2 jogos a menos. Se o Juventude conseguir, vai para 27 pontos, e me preocupa. Tá? Internacional tem 19 pontos, o Inter perdeu o seu jogo para o Botafogo, mas ainda pode passar o Vasco, por isso que a vitória de ontem era muito importante, porque tem 14, 15, 16, 17, 18, são 4 jogos, são 12 pontos. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 vitórias, se vencer 2 dos jogos aí pode passar o Vasco, e o Vasco pode ir caindo de posição. Não vai chegar perto do Corinthians, tá? O Corinthians está com 18 pontos, mas o Corinthians venceu. O Ramon já conseguiu tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e já está dando um fôlego para eles, né? Lembrando que o Cuiabá também tem um jogo a menos, pode chegar aos 20 pontos, e tem um jogo contra o Vasco, que é um confronto que pode ser direto. O Criciúma tem 17 pontos com 16 jogos, pode chegar à mesma pontuação do Vasco, mas não passaria o Vasco mesmo que vencesse os dois, porque chegaria a 6 vitórias. Então, o Vasco não será ultrapassado por Criciúma, nem por Corinthians, nem por Cuiabá. Pode ser ultrapassado ainda por Juventude e Internacional e terminar em 13º. Mas com o novo técnico que o Inter contratou, eu acho muito difícil. E aí tem a Vitória. Aqui já não precisa se preocupar, tá? Porque o Fluminense no máximo chega a 14 pontos, com o jogo atrasado. O Vitória já tem o mesmo número. O Grêmio aí pode chegar a 20 pontos, tá? Então, essa parte aqui não preocupa tanto o Vasco. Vitória tem 15, Grêmio 14, Fluminense 11, assim como o Atlético Goianiense. O Fluminense venceu ontem o Cuiabá e saiu da lanterna. Próximo jogo do Vasco será contra o Grêmio, lá na Arena. Seria contra o Cuiabá nessa quarta-feira, tá? Porém, o Cuiabá tem jogo da Sul-Americana e não vai jogar contra o Vasco, tá? Não é exclusivo do Vasco isso, pode ver. Internacional, mesmo problema. Atlético Paranaense, mesmo problema. Criciúma e Bragantino, mesmo problema. Esses daqui, tá? O Bragantino, o Paranaense e o Cuiabá, assim como o Inter, estão na Sul-Americana, por isso não jogarão nessa quarta-feira. Beleza? Vamos falar agora de contratações, tá? Parece que até quarta-feira a gente deve ter alguma informação sobre as contratações que o Vasco está tentando fazer. Parece que a gente vai ter alguma revelação aí de quem são os jogadores, ou pelo menos de um deles. Detalhe, o Vasco está buscando um zagueiro que parece estar muito avançado em negociação, e um atacante, um centroavante que já está em negociações, já está engatilhado ali uma contratação também. Então a gente pode ter aí pelo menos a informação de quem são esses jogadores, se tiver tudo pronto para o anúncio estar bem perto. Por exemplo, se o Vasco tiver aí praticamente o contrato assinado, o Vasco pode anunciar quem são esses jogadores, e aí na quarta-feira até quarta-feira a gente deve receber essa informação. Então uma semana de anúncios aí, pode ser uma semana de anúncios de contratações nessa semana, e a gente espera muito, tá? Muito mesmo,
que sejam logo feitas essas divulgações para a gente saber quem são. A gente está buscando saber, não estão liberando, está assim, em sigilo total, principalmente negociação do atacante. Até ontem eu não sabia nada, tá? Sabia que o Vasco estava com um atacante, não sabia se era de lado de campo, se era centroavante. Hoje eu recebi a informação que é um centroavante, então o Vasco está aí buscando mais contratações no mercado, tá? Gente, eu estendi a promoção lá na Church Imports até o final dessa semana da camisa do Coutinho, tá? Então, fala que você veio do TM News, que você já vai ganhar um desconto, tá? Primeira compra tem desconto. E até sexta-feira, a personalização Coutinho 11 estará gratuita. Então, aproveita, corre lá e já garante a tua camisa do Felipe Coutinho. Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. 6h30 tem live. Peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal. E hoje, às 6h30, estamos de volta com mais informações do Vasco. Te espero lá. Um grande abraço e até lá.